Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar a semana 3 do PET 3 do primeiro ano. Iniciamos os nossos estudos e eu quero desejar para todos os estudantes parabéns, felicidades, pelo dia 11 de agosto, que foi o Dia dos Estudantes, e mandar um abraço super carinhoso para todos os meus alunos, com uma mensagem: nunca perca o ânimo de viver, seja forte, pense positivo e siga em frente. Hoje nós continuamos falando sobre política. As relações de poder são marcadas por conflitos de interesses. Assim, no âmbito do Estado, as disputas sempre estão marcadas em torno do que cada grupo social acredita que seja o modelo mais adequado de Estado, o melhor modelo de Estado. Nisso, nós vamos ter as polarizações político-partidárias, que é de acordo com a ideia, as ideologias de cada um, com o que cada um acredita. A princípio, o PET trouxe como diferença básica entre o que seria a esquerda e a direita, o que cada um entende como conceito de igualdade. Mas a gente precisa ter em mente que esquerda e direita, nos dias atuais, o conceito ele é bem mais amplo, Nós precisamos estudar, entender, compreender muito para respeitar melhor as ideias dos outros. E o PET trouxe como a direita trabalhando com o conceito de igualdade formal, de tal forma que os indivíduos serão avaliados pelas suas diferenças de desempenho, pelos seus méritos. Já a esquerda, trabalhando com o princípio da igualdade substancial, e aqui entra o conceito de equidade, que é tratar os diferentes de forma diferente para que se tornem iguais em direitos. Trouxe uma figura tentando demonstrar esses conceitos de igualdade para a direita e equidade para a esquerda. O PET trouxe também um quadro, tentando demonstrar os pensamentos, as ideias da esquerda, da direita, da extrema esquerda, da extrema direita e do centro-esquerda e do centro-direita. E a gente tem que observar, eu até coloquei aqui, vou passar uma tela adiante, que é um quadro, uma tabela, que a gente até acha na internet como bússola da esquerda e da direita, que ele mostra pra gente que esse conceito de direita e esquerda hoje, ele é bem mais amplo do que alguns rótulos e teorias passadas, Hoje a gente tem que observar dois eixos para entender os pensamentos, as ideias de um lado e de outro. Então, essa bússola traz um eixo horizontal e um eixo vertical. No eixo horizontal, nós vamos pensar como a liberdade econômica dentro do Estado. Para a esquerda, o Estado, ele tem uma interferência na economia, Ele vai intervir na economia. Para a direita, que a gente vem aqui para o outro lado do eixo, é uma liberdade econômica. Então, a direita, ela não quer a intervenção do Estado na economia. E já no eixo vertical, a gente vai pensar como a liberdade social, As preferências de cada um dentro da sociedade. E a direita, ela é mais conservadora, as pessoas têm menos liberdade social. Já a esquerda, ela tem mais, os pensamentos são de ter mais liberdade social, respeitar mais as preferências individuais dentro da sociedade. Então, acho que por aqui fica mais fácil da gente entender, os pensamentos, as ideologias, que nem sempre são apenas de um ponto de vista. O PET trouxe também formas diferentes de compreensão do Estado moderno. E ele trouxe uma tabela, um quadro, mostrando um pouquinho da economia, da política, eu dividi aqui, e da sociedade. E a gente pode observar que são diferentes formas de administrar o nosso Estado,
algumas que a gente já teve por muito tempo, outras formas que a gente ainda tem nos dias de hoje. Eu vou tentar resumir e falar uma característica, né, de cada um desses estados para vocês poderem assimilar melhor. O estado absolutista, né, foi o estado marcado pela monarquia, pelo rei. Era o rei tomando conta de tudo, né? A economia era o mercantilismo e o rei tomava conta das leis, da religião, né, de toda a sociedade. Então era aquela forte presença do monarca que teve fim, né? Essa monarquia absolutista teve fim com a Revolução Francesa, né? Com os ideais da Revolução Francesa, mudaram dali para frente as formas de administrar. O Estado liberal foi uma época marcada, né, pelo liberalismo, pelas figuras de Adam Smith e do John Locke, mostrando o Estado sem nenhuma interferência na economia, né, separação entre o público e o privado. E o John Locke, por exemplo, ele falava que o ser humano já nascia com certos direitos, inclusive da propriedade privada. Então, teve uma forte e marcante, né, participação desses pensadores, e teve fim também com a crise de 1929, que foi uma crise que aconteceu, econômica, começou nos Estados Unidos, mas tomou conta do mundo todo. O Estado nazifascista, né, a gente pode falar como os Estados nazistas e os Estados fascistas, eram estados de líderes muito autoritários, né? Nós temos aqui a figura do Hitler na Alemanha. Então era uma época onde as pessoas tinham um culto muito grande ao líder, um nacionalismo muito grande, um militarismo, a força dos militares, né? As pessoas com poucos direitos civis e políticos, né? A gente pode ver aqui na sociedade, redução dos direitos civis e políticos. Então, foi uma época de muito autoritarismo do líder, né? De quem administrava o Estado. O Estado socialista, aqui a gente já vai lembrar das figuras do Karl Marx, Friedrich Engels, né? Aquele Estado com ideais de que não existisse desigualdade entre as classes sociais, né? A participação política da classe trabalhadora. Então, são aqueles ideais do Marx, né? Que são muito conhecidos e que teve também grande e forte presença desses pensadores. O estado de bem-estar social já é uma economia de mercado democraticamente regulada pelo Estado. Como assim? O Estado regula certos serviços, mas quem paga por esses serviços são os cidadãos, né? É a sociedade. Então, através dos impostos, o Estado administra, devolve serviço de assistencialismo, devolve serviços sociais, porém, quem está pagando são as pessoas, né? Os próprios cidadãos. E o Estado neoliberal, né, que é uma volta do liberalismo de uma maneira um pouco diferente, porque tem uma pequena participação do Estado, né, uma presença mínima do Estado. E aqui a gente vê destacar nesse Estado neoliberal as privatizações, né, o Estado saindo um pouquinho de lado e deixando para os particulares alguns serviços públicos que antes eram públicos, né, privatizando serviços, e a gente vê aqui também a presença marcante da globalização, né, que é o que a gente vê hoje, esse mundão sem fronteiras, onde a economia atravessa de um lado para o outro. Então, assim a gente faz um resumo dessa tabela e a gente passa para as atividades. Questão número 1, do Enem de 2014. O Ministério da Verdade, o Miniver, em 9 língua, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o sol, de onde Winston conseguia ler em letras elegantes colocadas na fachada os 3 lemas do partido.
Guerra e Paz, Liberdade e Escravidão, Ignorância e Força. Na referida obra ficcional, o autor critica regimes existentes ao longo do século XX. O mecanismo de dominação social utilizado pela instituição descrita no texto promoveria só marcar a alternativa correta. Mas como que nós vamos marcar a alternativa correta sem conhecer essa obra? Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho dessa obra para vocês. É uma obra de George Orwell, que é um escritor inglês, chama 1984, e nesta obra ele faz uma crítica a governos autoritários que tentam mudar a memória das pessoas, tentam reelaborar a memória das pessoas através de palavras novas, conceitos novos, muda a história, conta a história daquele estado de maneira diferente, né? No livro fala que esse povo era governado pelo Big Brother, que é o grande irmão, e ele controlava aquele lugar porque era cheio de câmeras, né? Então ele tinha um poder total sobre aquela população e tentava a qualquer custo colocar a ideia do governo na cabeça das pessoas. Então agora fica mais fácil de marcar a alternativa correta, né? Número 2, Enem 2014. Existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Há um argumento partilhado pela direita e pela esquerda de que a sociedade brasileira é conservadora. Isso legitimou o conservadorismo do sistema político. Existiriam limites para transformar o país, porque a sociedade é conservadora, não aceita mudanças bruscas. Isso justifica o caráter vagaroso da redemocratização e da redistribuição da renda. Mas não é assim. A sociedade é muito mais avançada que o sistema político. Ele se mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela, de seu conservadorismo. A característica do sistema político brasileiro, ressaltada no texto, obtém sua legitimidade só marca a alternativa correta. Questão 3, também do Enem. Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente comunicativa entre a sociedade política e a civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos políticos dão o tom da representação em uma sociedade democrática. Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em função do quê? Questão número 4, do Enem de 2018. Considerando o funcionamento do regime democrático, o episódio retratado na imagem está associado a quê? Só marcar a alternativa correta. E assim a gente finaliza, então, a semana 3. E na próxima semana a gente fala de mais conteúdos. Muito obrigada.